Laura observava a fachada envidraçada do edifício recém-construído com um misto de orgulho e ansiedade. Era seu maior projeto até então, o que poderia finalmente consolidar seu nome no mercado de arquitetura. Respirou fundo, sentindo a brisa da manhã tocar seu rosto e ajeitou os cabelos castanhos atrás da orelha. Estava radiante, mas também nervosa. Naquele dia, conheceria o fotógrafo contratado para registrar cada detalhe da obra para o portfólio do escritório. Você está linda, amor, murmurou Daniel, aproximando-se por trás dela. Suas mãos firmes pousaram em sua cintura, e Laura sentiu o corpo estremecer levemente. Ele sempre lhe transmitia segurança. É um dia importante, não é? Disse ele, beijando-lhe o pescoço. Sim. Muito, respondeu, sorrindo. Quero que tudo saia perfeito. Daniel era seu porto seguro, o homem que ajudara a se reerguer, após um término doloroso de um relacionamento tóxico. Estavam noivos havia 8 meses, e o casamento seria dali a apenas 4. Ele era estável, protetor e tinha um jeito de cuidar dela, que a fazia se sentir amada e respeitada. Mas, no fundo, Laura sabia que aquela relação não era marcada pela mesma chama intensa que imaginara um dia sentir. Havia carinho, havia afeição, mas a paixão ardente parecia algo distante, quase esquecido. Enquanto conversavam, um carro estacionou próximo ao prédio. Dali desceu um homem alto, de jeans escuros, camiseta preta ajustada ao corpo, e uma câmera pendurada no ombro. O jeito despreocupado com que caminhava contrastava com a elegância discreta de Daniel. Laura sentiu um estranho frio no estômago. Quando o fotógrafo levantou o olhar e a fitou pela primeira vez. Laura? Perguntou, estendendo a mão. Sim, sou eu. E você deve ser Rafael. Ele sorriu, e aquele sorriso parecia carregado de algo quase perigoso. É um prazer. O aperto de mãos foi firme, mas não havia pressa. Laura percebeu o calor que vinha da pele dele, e sentiu as pernas fraquejarem por um instante. Aquilo a desconcertou. Não fazia sentido. O prazer é meu, disse, desviando o olhar, tentando retomar o controle. Daniel observava a cena com um sorriso protocolar, mas Laura percebeu em seus olhos uma faísca de incômodo. Rafael parecia alheio a isso. Caminhava pelo prédio com a câmera nas mãos, explorando ângulos, luzes e texturas, como se estivesse em um ritual. Ele fotografava detalhes que ninguém mais notaria, e Laura, involuntariamente, começou a observá-lo mais do que deveria. Havia algo naquele homem, a postura confiante, o olhar profundo, a maneira como a barba rala realçava a linha do maxilar. Cada vez que ele se aproximava para perguntar sobre algum ambiente, Laura sentia o coração acelerar. Você tem um olhar incrível para a arquitetura, disse ele em certo momento, erguendo a câmera. Dá para sentir a sua alma em cada detalhe desse projeto. As palavras dele a tocaram de uma forma diferente. Daniel raramente a elogiava assim, com aquela intensidade. Laura apenas sorriu, sem saber o que responder. Horas depois, Rafael pediu para fotografar também a cobertura do edifício. O local ainda estava parcialmente em obras, mas oferecia uma vista espetacular da cidade. Laura o acompanhou. O vento mais forte fez seus cabelos voarem e ela riu, segurando-os com as mãos. Não se mexa, pediu Rafael, erguendo a câmera. Laura ficou imóvel, sentindo o clique da máquina registrar aquele momento. O olhar dele por trás da lente era tão penetrante, que ela teve a sensação de que ele enxergava além da sua aparência. Você está me fotografando? Perguntou, sem jeito. Não consegui evitar. Você está linda assim. Ao natural. Laura sentiu o rosto corar. Havia uma sinceridade desarmante em sua voz. Quando Rafael se aproximou para mostrar a foto, ela pôde sentir o perfume dele, um aroma amadeirado e envolvente. Estavam tão próximos que ela podia ouvir o coração acelerar. Eu gostei, disse ela, sem tirar os olhos dele. Rafael sorriu, mas não respondeu. Apenas guardou a câmera e, por um instante, Laura teve a sensação de que algo invisível os puxava um para o outro. O ar entre eles parecia carregado. Naquela noite, Laura deitou-se ao lado de Daniel, mas a mente vagava. Ele dormia tranquilamente, e ela observava o peito dele subir e descer com a respiração. Lembrou-se do toque quente da mão de Rafael, do sorriso insinuante, do olhar que parecia atravessá-la. Sentiu-se culpada por pensar em outro homem, enquanto o noivo estava tão perto. Virou-se na cama, inquieta.
A sensação de algo proibido a atraía, mesmo que não quisesse admitir. Pare com isso, Laura murmurou para si mesma, fechando os olhos com força. Mas, quanto mais tentava esquecer, mais a lembrança daquele olhar voltava. Aquele era apenas o início de algo que ela não sabia se conseguiria controlar. Laura acordou mais cedo do que de costume. Passara a noite inquieta, entre pensamentos e sonhos confusos em que Rafael surgia, sempre próximo demais. Tentava afastar aquela sensação, mas seu corpo parecia responder de forma involuntária. Cada lembrança do fotógrafo. Enquanto se arrumava para o dia, Daniel entrou no quarto ajustando a gravata. Ele parecia impecável, como sempre. Aproximou-se, beijou-lhe a testa e perguntou: "Dormiu bem, amor?" Laura hesitou antes de responder. "Dormi sim, um pouco agitada, talvez." Ele sorriu levemente e acariciou-lhe o rosto. "Você anda muito ansiosa com esse projeto. Precisa relaxar. Podemos jantar fora hoje à noite, o que acha?" "Ótima ideia", respondeu, embora uma parte dela estivesse em outro lugar. No escritório, Laura tentava se concentrar, mas não conseguia tirar Rafael da mente. Então, como se o destino quisesse provocá-la, recebeu uma mensagem dele no celular: "Laura, as fotos ficaram incríveis. Gostaria que você visse as prévias. Posso passar no escritório hoje à tarde?" Sentiu o coração disparar. Respirou fundo e digitou a resposta tentando soar profissional: "Claro, venha sim. Quero muito ver." Quando Rafael chegou, o ambiente pareceu mudar de repente. Ele vestia uma camisa clara com as mangas dobradas, revelando os braços fortes, e trazia consigo um ar despreocupado que contrastava com a seriedade do escritório. Laura sentiu o calor subir por seu corpo, mas manteve o tom profissional. "Então, quero ver as fotos", disse, puxando-o para a sala de reuniões. Rafael abriu o laptop e começou a mostrar as imagens. A cada clique, Laura se surpreendia com a sensibilidade do olhar dele. As cores, os ângulos, a maneira como ele captava a essência do projeto. Mas, mais do que isso, algo chamou sua atenção. Havia uma foto dela na cobertura, sorrindo com os cabelos ao vento. "Você colocou essa no meio das fotos?" perguntou, surpresa. "Coloquei porque gostei dela", respondeu Rafael, com um sorriso lento. "Você tem uma luz natural, Laura." Ela engoliu em seco. A forma como ele a olhava naquele instante a fez sentir um arrepio. Estavam tão próximos que ela podia sentir a respiração dele. "Rafael", sussurrou, tentando organizar os pensamentos. "Nós não deveríamos." Ele interrompeu, a voz baixa, quase um sussurro. "Não deveríamos o quê?" "Sentir isso?" Laura se afastou um passo, confusa. "Eu sou noiva. Não posso." "Eu sei", disse ele, aproximando-se de novo. "Mas existe algo entre nós, e você sente tanto quanto eu." Ela ficou em silêncio, o coração acelerado. Por um instante, quis fugir dali. Mas quando Rafael ergueu a mão e tocou de leve seu queixo, Laura fechou os olhos, sentindo o toque quente e suave. Ele não a beijou, apenas deixou a carícia se prolongar, o suficiente para despertar nela um desejo que tentava reprimir. "Preciso ir", disse ela, finalmente, afastando-se. Rafael não insistiu, apenas sorriu de forma enigmática. "Tudo bem, mas saiba que eu não vou fingir que isso não existe." Naquela noite, Laura foi ao jantar com Daniel. O restaurante era elegante, a comida perfeita, o vinho refinado, mas ela se sentia distante. Daniel falava sobre o trabalho, sobre o casamento, mas ela mal conseguia prestar atenção. "Você está tão calada", comentou ele, segurando a mão dela sobre a mesa. "Alguma coisa errada?" "Não, só estou cansada." Daniel olhou-a com atenção. "Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe?" Laura assentiu, sentindo-se culpada. Queria contar, mas sabia que não podia. Não era apenas sobre Rafael, era sobre algo mais profundo, a sensação de que lhe faltava algo naquela relação, algo que Daniel jamais perceberia. Quando chegaram em casa, Daniel a abraçou por trás e começou a beijar-lhe o pescoço. Laura tentou se entregar, mas a imagem de Rafael surgia em sua mente. Sentiu o toque do noivo como algo distante, mecânico. Mesmo assim, deixou que ele a conduziu ao quarto, tentando preencher o vazio que crescia dentro de si. Nos dias seguintes, Rafael passou a enviar mensagens esporádicas sobre o projeto, sempre com um tom sutilmente pessoal.
Laura tentava manter distância, mas no fundo esperava ansiosamente por cada contato. Então, um dia, ele a convidou para ir até o estúdio dele ver as fotos finais. Laura hesitou, mas aceitou. Quando chegou ao estúdio, foi recebida por uma música suave e o aroma de café recém-passado. As paredes estavam cobertas de fotografias em preto e branco, todas com uma intensidade quase palpável. "Uai!" disse ela, encantada. "Esse lugar é incrível." "Fico feliz que goste", respondeu Rafael, aproximando-se. Ele mostrou as fotos, mas Laura mal conseguia prestar atenção. A proximidade dele era perturbadora. Quando Rafael se inclinou para mostrar um detalhe na tela, o braço roçou dela, e Laura estremeceu. "Você sente, não sente?" perguntou ele, a voz baixa, os olhos fixos nos dela. Laura não respondeu. Rafael ergueu a mão e tocou seu rosto, lentamente, como se temesse que ela fosse recuar. Mas ela não recuou. Sentiu o toque se prolongar, o polegar roçando-lhe os lábios. Então ele a beijou. Foi um beijo lento no início, quase um pedido. Mas Laura cedeu, e logo a intensidade cresceu. As mãos de Rafael deslizaram por sua cintura, puxando-a para mais perto, e ela sentiu o corpo inteiro responder ao toque dele. Era como se tivesse esperado por aquilo a vida inteira. Laura interrompeu o beijo por um instante, ofegante. "Eu não devia estar aqui. Então me diga para parar", desafiou Rafael. Ela o olhou nos olhos, tentando dizer as palavras, mas não conseguiu. Em vez disso, beijou-o novamente, com mais entrega, mais urgência. Rafael a conduziu lentamente até uma das paredes do estúdio, prendendo-a ali com o corpo. As mãos dele exploravam suas curvas, e Laura não tinha forças para resistir. "Rafael", sussurrou, os lábios roçando o pescoço dele. "Eu quero você, Laura." "Desde o primeiro dia", disse ele, a voz rouca. O calor entre eles era quase insuportável. Laura sabia que estava cruzando uma linha da qual talvez não pudesse voltar, mas naquele momento não se importava. Sentia-se viva, desejada como nunca. A entrega foi inevitável. Naquele estúdio, Laura se deixou levar pela paixão proibida. Pelos beijos quentes, pelas mãos de Rafael explorando cada centímetro de seu corpo. Era errado, mas ao mesmo tempo parecia tão certo que ela não queria pensar em mais nada. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Laura sentiu um misto de prazer e culpa. Rafael tocou-lhe o rosto com delicadeza. "Eu não vou me desculpar por isso", disse ele. "Mas quero que saiba que não vou forçar nada. Só quero estar onde você também quer que eu esteja." Laura apenas assentiu, com lágrimas nos olhos. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Laura saiu do estúdio de Rafael com as pernas trêmulas e o coração disparado. Cada passo parecia ecoar sua culpa, mas também um desejo que não conseguia controlar. O vento frio da noite não foi capaz de apagar o calor que ainda sentia no corpo. Tocava os lábios, lembrando-se do beijo dele, e era como se uma parte de si tivesse despertado de um sono profundo. Quando chegou em casa, Daniel já estava dormindo. Observou o noivo por um instante, deitado na cama como um porto seguro que agora parecia tão distante. Laura sabia que o amava, mas a paixão que Rafael havia despertado era algo que jamais sentira antes. Despiu-se lentamente, vestiu a camisola e deitou ao lado de Daniel, que, ainda adormecido, buscou instintivamente abraçá-la. Sentiu o toque dele, mas a mente só conseguia reviver cada instante vivido horas antes. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Laura tentava se concentrar no trabalho e no casamento que se aproximava, mas o celular vibrando com mensagens de Rafael fazia seu coração acelerar. Ele não era insistente, mas cada frase carregava um subtexto que a fazia tremer. "Sinto sua falta, quero te ver, não consigo parar de pensar em você." Laura se pegava respondendo com frases curtas, tentando conter a chama, mas no fundo ansiava por cada palavra. Uma tarde, após uma reunião, Rafael a esperava do lado de fora do prédio do escritório, encostado em seu carro, com aquele sorriso sereno, parecia alheio ao mundo. Laura sentiu o coração disparar ao vê-lo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, tentando parecer irritada. "Precisava te ver", respondeu ele, aproximando-se devagar. "Fala que você não sentiu mesmo." Ela desviou o olhar, mas não conseguiu negar. Rafael pegou em sua mão e a puxou suavemente em direção ao carro. "Vamos."
Quero te mostrar um lugar. Laura hesitou, olhou em volta, mas acabou cedendo. Entrou no carro, e o trajeto foi silencioso. Ele dirigia com calma, enquanto ela sentia o coração prestes a explodir. Chegaram a uma casa afastada, cercada por árvores, e com uma vista incrível do pôr do sol. Rafael abriu a porta e a conduziu para dentro. O ambiente era acolhedor, decorado, com móveis de madeira e luz baixa. Laura olhava tudo em silêncio, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Rafael, eu não sei se devo estar aqui, disse, nervosa. Ele se aproximou, tocando suavemente seu rosto. Você quer estar aqui, Laura? Eu sei que quer. Laura fechou os olhos, sentindo o toque dele. Era como se todo o mundo desabasse quando Rafael a tocava. Sem mais resistência, entregou-se ao beijo que veio logo em seguida. Foi um beijo intenso, urgente, que parecia condensar toda a saudade e o desejo reprimido. As mãos dele deslizaram por sua cintura, subindo pelas costas, enquanto a puxava para mais perto. Laura sentiu o corpo inteiro estremecer. Ele a conduziu até o sofá, onde a deitou com cuidado, os olhos sempre fixos nos dela. Você é linda, murmurou, deslizando os dedos pelos cabelos dela. Laura sentia cada parte do corpo em chamas. O toque de Rafael era firme, mas ao mesmo tempo delicado, como se a venerasse. Ele beijava seu pescoço, seu colo, e ela arfava, incapaz de conter os gemidos. A cada carícia, a sensação de culpa se misturava ao prazer avassalador que a consumia. Rafael, sussurrou, segurando o rosto dele. Isso é tão errado. Errado seria fingir que não sentimos nada, respondeu, beijando-a de novo. Laura não resistiu. Entregou-se por completo, deixando que as roupas caíssem pelo chão. Sentia a pele dele contra a sua, o corpo firme e quente envolvendo o seu. O mundo inteiro desapareceu enquanto se amavam com uma intensidade que ela nunca havia experimentado. Horas depois, Laura estava deitada sobre o peito de Rafael, ouvindo os batimentos acelerados do coração dele. Uma sensação de paz e completude tomava conta de seu corpo, mas a culpa voltava a crescer em seu peito. Eu não posso continuar assim, murmurou, erguendo o rosto para olhar nos olhos dele. Eu vou me casar, Rafael. Não me peça para fingir que não te amo, disse ele, acariciando-lhe o rosto. Mas eu vou respeitar o que você decidir. As palavras dele a desarmaram. Rafael era intenso, mas ao mesmo tempo lhe dava a liberdade que precisava. Laura sentiu as lágrimas surgirem, mas as conteve. Beijou-o lentamente, sem saber como lidar com os sentimentos conflitantes que a dilaceravam. Nos dias seguintes, Laura tentou se distanciar. Mergulhou no trabalho, passou mais tempo com Daniel, tentou se convencer de que precisava focar no casamento. Mas o vazio crescia. Os beijos de Daniel eram gentis, os abraços reconfortantes, mas não despertavam a mesma paixão. Você está diferente, Laura disse ele uma noite, enquanto jantavam em casa. Aconteceu alguma coisa? Ela negou, forçando um sorriso. Só estou cansada, Daniel, é muito trabalho, sabe? Mas por dentro, sabia que estava se afastando dele. A cada lembrança de Rafael, sentia-se viva, mas também despedaçada. Numa tarde chuvosa, Laura recebeu uma mensagem de Rafael: preciso te ver. Estou no estúdio. Venha. Ela tentou resistir, mas a saudade era grande demais. Saiu do escritório mais cedo e foi até lá. Quando entrou, Rafael a recebeu com um abraço apertado, como se tivesse medo de que ela fosse embora. Eu não aguento ficar longe de você, confessou, beijando-lhe o pescoço. Laura sentiu o corpo ceder. Beijou-o com toda a intensidade que guardava, e logo estavam novamente unidos, explorando-se como se o tempo tivesse parado. A chuva caía forte lá fora, mas dentro do estúdio só havia calor, desejo e um amor proibido que crescia a cada encontro. Depois, exausta, Laura deitou-se nos braços dele, sentindo a respiração pesada contra sua pele. Sabia que estava cada vez mais envolvida, cada vez mais longe de Daniel e do futuro que haviam planejado juntos. Mas, naquele momento, não queria pensar em nada além de Rafael. Fica comigo, pediu ele, acariciando-lhe os cabelos. Não hoje, não só agora. Quero você na minha vida. Laura sentiu o coração apertar. Sabia que, em breve, teria que escolher, mas a decisão parecia impossível. Naquela noite, ao chegar em casa, Daniel a esperava com uma surpresa. Havia
preparado um jantar à luz de velas, com flores e vinho. Você anda tão distante, disse ele, segurando-lhe as mãos. Quero lembrar por que decidimos nos casar. Laura sorriu, tentando esconder o turbilhão que sentia por dentro. Enquanto jantavam, pensava no homem que a esperava em segredo, e no noivo que estava à sua frente. Sabia que estava jogando com o destino, e que, cedo ou tarde, tudo viria à tona. Laura despertou com o som insistente do celular vibrando sobre o criado mudo. Ainda sonolenta, esticou o braço e viu o nome de Rafael na tela. O coração acelerou no mesmo instante. Atendeu sem pensar, a voz baixa para não acordar Daniel, que ainda dormia ao seu lado. Laura? A voz dele soava urgente, quase suplicante. Rafael, são 6 da manhã. Eu precisava ouvir você. Precisava saber que está bem. Ela suspirou, sentindo uma onda de calor percorrer o corpo. Estou bem, mas não posso falar agora. Eu sei, só queria ouvir sua voz. Laura desligou, o coração disparado. Olhou para Daniel, que dormia tranquilo, e a culpa voltou a apertar o peito. Mas no fundo, ela ansiava pelo próximo encontro com Rafael. Naquela semana, o trabalho no prédio onde Rafael havia feito as fotos chegou à fase final, e Laura precisou ir até o local diariamente. Sabia que ele estaria lá, documentando os últimos detalhes. A cada encontro, o clima entre os dois ficava mais intenso, mais difícil de disfarçar. Você está linda hoje, murmurou Rafael quando a viu chegar, aproximando-se perigosamente. Laura sorriu, tentando manter a compostura enquanto outros profissionais circulavam pelo local. Mas quando ficaram sozinhos, ele a puxou para um canto discreto, entre paredes recém-pintadas, e a beijou com tanta fome que Laura mal conseguia respirar. Rafael, alguém pode nos ver, sussurrou, ofegante. Que vejam então, disse ele, os lábios percorrendo-lhe o pescoço. Não consigo ficar longe de você. Laura cedeu ao beijo, sentindo o corpo se aquecer, mas o som de vozes se aproximando a fez empurrá-lo suavemente. Temos que parar. Não aqui. Naquela noite, Rafael mandou uma mensagem com o endereço. Venha. Prometo que não vai se arrepender. Laura hesitou por alguns minutos, mas o desejo falou mais alto. Inventou para Daniel que tinha uma reunião tardia no escritório e foi. Rafael a esperava em uma casa de praia afastada, onde o som das ondas invadia cada cômodo. Ele a recebeu com um sorriso carregado de desejo, puxando-a pela cintura assim que entrou. Você veio, disse, os olhos brilhando. Eu não deveria, murmurou Laura, já se entregando ao beijo ardente. Rafael a conduziu para o quarto, onde velas iluminavam suavemente o ambiente. O cheiro de maresia misturado ao perfume dele a embriagava. As mãos exploravam cada centímetro do corpo de Laura, que se desfazia em suspiros a cada toque. Você é tudo o que eu quero, disse ele, enquanto deitava na cama. Laura sentia cada instante como se fosse o último. As roupas caíram rapidamente, e o calor dos corpos nus se misturou ao som das ondas lá fora. A cada carícia, cada beijo, ela sentia o coração bater mais forte, consciente de que estava cada vez mais enredada naquela paixão proibida. Dias depois, durante um almoço com Daniel e seus pais, Laura sentia-se distante. As conversas giravam em torno do casamento, dos preparativos, das expectativas. Ela sorria e concordava com tudo, mas por dentro a mente estava com Rafael. Laura, você está bem? Perguntou a futura sogra, percebendo o olhar perdido. Sim, estou. Só pensando em algumas coisas do trabalho, respondeu, forçando um sorriso. Daniel apertou sua mão por baixo da mesa. Depois do casamento você vai poder relaxar. Nós dois vamos. Laura apenas assentiu, mas sabia que a frase pesava como uma sentença. No dia seguinte, Rafael apareceu no escritório sem avisar. Laura quase perdeu o ar ao vê-lo entrar, atraindo olhares curiosos dos colegas. Ele entregou um pendrive com as fotos finais, mas o olhar dizia muito mais do que palavras. Preciso falar com você, disse ele, em voz baixa. Não aqui, respondeu Laura, nervosa. Mas Rafael não desistiu. Esperou até o fim do expediente e a surpreendeu no estacionamento. Antes que ela pudesse protestar, ele a puxou para um canto mais escuro e a beijou com intensidade. Eu não aguento mais, Laura. Quero você comigo de verdade. Ela sentiu o corpo fraquejar, mas respondeu com firmeza: você sabe que não é tão simples. Então simplifica.
Rafael segurou-lhe o rosto. Diga que me quer e vamos embora daqui. Agora. Laura ficou em silêncio, o coração acelerado. Por um instante, imaginou-se fugindo dali com ele, deixando tudo para trás. Mas a imagem de Daniel, do casamento, de toda a vida construída juntos, a fez recuar. Eu preciso de tempo, Rafael. Ele suspirou, frustrado, mas assentiu. Eu vou esperar, mas não por muito tempo. Naquela noite, Laura chegou em casa e encontrou Daniel folheando o álbum de fotos de noivado. Ele sorriu ao vê-la. Olha só como estamos felizes nessas fotos. Laura se aproximou e viu a si mesma, sorrindo ao lado de Daniel, mas por dentro, sentia-se outra pessoa. Eu te amo, Laura disse Daniel, segurando-lhe as mãos. Ela retribuiu o sorriso, mas as palavras não saíram. Abraçou-o em silêncio, tentando sufocar a culpa que crescia. A cada dia, os encontros com Rafael se tornaram ainda mais arriscados. Laura inventava compromissos de trabalho, reuniões de última hora, qualquer desculpa para poder vê-lo. Cada beijo parecia mais urgente, cada toque mais intenso. Em um dos encontros, ele a levou novamente para a casa de praia. Eu quero que você se lembre dessa noite para sempre, disse Rafael, enquanto a deitava sobre lençóis brancos que cheiravam a maresia. O corpo de Laura ardia de desejo, mas também de medo. Sabia que, se fosse descoberta, tudo desmoronaria. Mas quando Rafael a olhava, nada mais importava. As mãos dele deslizavam pela pele dela como se quisessem memorizá-la. Os beijos eram lentos no início, depois famintos, marcando cada pedacinho de seu corpo. Laura se entregava sem reservas, gemendo o nome dele entre suspiros. Naquela noite, sentiram-se unidos de um jeito que ia além do físico. Rafael a segurou contra o peito após o amor, os dedos entrelaçados aos dela. Fica comigo, não quero mais te dividir com ninguém. Laura fechou os olhos, sentindo as lágrimas surgirem. Eu não sei o que fazer. Rafael beijou-lhe a testa. Escuta o seu coração, Laura. Ele já sabe a resposta. Nos dias seguintes, Laura mal conseguia olhar Daniel nos olhos. O noivo, percebendo seu distanciamento, começou a desconfiar. Você anda diferente. Está me escondendo alguma coisa? Perguntou ele uma noite. Laura negou, mas sabia que não conseguiria sustentar aquela mentira por muito tempo. Estava à beira do abismo, dividida entre a segurança de Daniel e a paixão avassaladora de Rafael, e sabia que, cedo ou tarde, alguém iria se ferir. Laura estava cada vez mais inquieta. O casamento se aproximava e, a cada dia, parecia que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. O celular vibrava em seu bolso com mensagens de Rafael, e ela se via obrigada a apagá-las quase imediatamente, temendo que Daniel pudesse ver. Sinto sua falta. Preciso te ver. Quero você hoje. Não consigo mais viver assim. As mensagens chegavam como facas afiadas. Laura queria correr até Rafael, mas ao mesmo tempo sentia um medo paralisante de perder tudo o que havia construído com Daniel. Numa manhã de sexta-feira, Daniel decidiu levá-la ao trabalho. Laura tentou recusar, inventando que precisaria sair mais tarde, mas ele insistiu. No carro, o noivo segurava sua mão enquanto falava animado sobre a lua de mel. Laura apenas sorria de forma distante, fingindo estar envolvida na conversa. Quando chegaram ao escritório, Laura viu Rafael do outro lado da rua, encostado em seu carro, esperando por ela. O coração quase parou. Tentou disfarçar, mas sentiu o olhar dele queimar sua pele. Quem é aquele? Perguntou Daniel, franzindo a testa. Só um fotógrafo que trabalhou comigo no projeto. Ele deve ter vindo buscar algo. A voz dela soou tensa demais. Daniel não respondeu, apenas a observou por um instante antes de se despedir com um beijo rápido. Assim que ele foi embora, Laura atravessou a rua, o coração disparado. Rafael, você não pode aparecer assim, sussurrou, desesperada. Não aguento mais, Laura. Você está me matando aos poucos. Quero você na minha vida. Quero você sempre. Eu sei, mas não aqui, não agora. Daniel quase percebeu. A voz dela falhou. Então, me diga que vai largá-lo. Rafael segurou-lhe o rosto, os olhos cheios de uma dor que a dilacerava. Diga que vai ficar comigo. Laura engoliu em seco, incapaz de responder. Ele suspirou, derrotado. Tudo bem, mas saiba que eu não vou esperar para sempre. Aquela noite, Laura mal conseguia dormir.
o toque de Daniel, os planos de casamento. Tudo parecia sufocá-la. Quando ele adormeceu, ela pegou o celular e digitou: "Preciso te ver. Agora." Em menos de 20 minutos, Rafael estava em frente ao prédio dela. Laura saiu sem fazer barulho e entrou no carro, o coração disparado. Ele não disse nada, apenas pegou sua mão e a beijou demoradamente. Foram direto para a casa de praia. Assim que entraram, Rafael a puxou contra a parede e a beijou com uma intensidade que Laura jamais esqueceria. Suas mãos deslizavam por seu corpo como se quisessem gravar cada curva, cada detalhe. "Eu te quero tanto", murmurou ele, enquanto beijava seu pescoço. Laura gemeu, sentindo-se inteira apenas ali, nos braços dele. As roupas caíram pelo chão enquanto caminhavam até o quarto. O calor entre eles era quase insuportável, como se cada encontro pudesse ser o último. A entrega foi plena. Laura sentia o corpo de Rafael contra o seu, as mãos firmes, os beijos quentes que pareciam consumir sua alma. Naquele momento, esqueceu-se do mundo, de Daniel, do casamento. Só existia Rafael. Depois, deitada sobre o peito dele, Laura sentia-se dividida. Queria aquele amor, aquela paixão, mas sabia que a verdade os destruiria. "Laura." Rafael quebrou o silêncio, acariciando seus cabelos. "Eu não posso mais viver escondido. Quero você do meu lado, sem medo, sem segredos." "Eu sei", murmurou, com lágrimas nos olhos. "Mas estou com tanto medo." "Rafael." "Medo de quê?" perguntou, levantando-se para olhar em seus olhos. "De ser feliz?" Laura não respondeu, apenas o abraçou, como se quisesse congelar aquele instante. Nos dias seguintes, Daniel começou a perceber o distanciamento. Uma noite, enquanto Laura estava no banho, ele pegou o celular dela e viu uma notificação de mensagem apagada. O coração dele gelou. "Laura, quem é Rafael?" perguntou, quando ela saiu do banheiro. O sangue dela pareceu congelar. "É um fotógrafo que trabalhou comigo." "Por quê?" "Porque você está diferente. E eu sinto que tem algo acontecendo." Daniel se aproximou, os olhos fixos nos dela. "Você está me traindo?" Laura ficou em silêncio, incapaz de mentir ou confessar. Daniel respirou fundo, tentando manter o controle. "Eu não vou permitir que você jogue fora tudo o que construímos." No dia seguinte, Laura foi trabalhar com o coração pesado. Precisava ver Rafael, precisava pensar. Mandou uma mensagem para ele: "Preciso conversar. Hoje. É sério." Encontraram-se no estúdio dele. Laura entrou, os olhos marejados. Rafael correu até ela, preocupado. "O que aconteceu?" "Daniel sabe que tem algo errado. Ele me perguntou sobre você", disse, a voz embargada. Rafael a puxou para um abraço, beijando-lhe os cabelos. "Então chega de mentiras. Vem comigo, Laura. Vamos viver isso sem medo." Laura olhou para ele, as lágrimas rolando. "Eu não sei se consigo." Rafael segurou-lhe o rosto com as duas mãos. "Você não tem que ter medo. Eu vou estar ao seu lado, mas você precisa escolher." Naquela noite, Laura voltou para casa arrasada. Daniel a esperava na sala, o olhar frio. "Nós precisamos conversar", disse ele, sem rodeios. Laura sentou-se, as mãos trêmulas. "Daniel, eu..." "Não precisa dizer nada", interrompeu ele. "Eu já sei, você está apaixonada por ele, não está?" As lágrimas de Laura caíram sem que ela pudesse evitar. Daniel fechou os olhos por um instante, tentando conter a raiva e a dor. "Eu não vou desistir de você, Laura. Mas se você escolher esse homem, eu juro que vai se arrepender." Ela sentiu o corpo gelar. Daniel raramente levantava a voz, mas havia uma ameaça silenciosa em suas palavras que a fez estremecer. Nos dias seguintes, Laura mal conseguia se concentrar. O noivado estava por um fio, Daniel mais frio a cada dia. Rafael a pressionava para que tomasse uma decisão. Uma tarde, quando saía do trabalho, recebeu uma mensagem dele: "Estou na casa de praia. Venha. Preciso de você." Laura não pensou duas vezes. Pegou o carro e dirigiu até lá. Quando chegou, Rafael a abraçou com força, como se ela fosse tudo o que ele tinha. "Eu te amo, Laura. Quero você na minha vida, custe o que custar." Laura chorou em silêncio, os lábios colados aos dele. Sentia que estava prestes a perder tudo, mas também sabia que não poderia viver sem aquela paixão. "Eu também te amo", confessou, pela primeira vez. Rafael sorriu, emocionado.
Mas, do lado de fora da casa, um carro estacionava em silêncio. Alguém os observava. A noite estava silenciosa demais na casa de praia. Laura e Rafael ainda estavam abraçados, deitados sobre os lençóis amarrotados, tentando prolongar ao máximo aquele instante de paz. O coração dela batia acelerado, mas pela primeira vez sentia que havia tomado a decisão certa ao se entregar completamente àquele amor. Você está tão quieta, murmurou Rafael, acariciando seus cabelos. É medo, confessou, fitando-o nos olhos. Medo do que está por vir. Rafael a puxou para mais perto e beijou sua testa. Você não está sozinha, Laura. Nós vamos enfrentar tudo juntos. Ela sorriu, tentando acreditar. Mas, do lado de fora, alguém os observava. Daniel, com o rosto sombrio, permanecia dentro do carro, parado a poucos metros da casa. Ele havia seguido Laura depois que ela saiu do trabalho. Quando viu seu carro estacionado ali, teve a confirmação que temia. Seus punhos se fecharam com tanta força que as unhas marcaram a própria pele. Cada risada abafada que vinha de dentro da casa era como uma faca atravessando seu peito. O ar parecia faltar. Daniel se conteve, engoliu a raiva e foi embora em silêncio, mas a decisão já estava tomada, nada ficaria impune. Na manhã seguinte, Laura acordou ao lado de Rafael, envolvida nos braços dele. O sol entrava pelas janelas, iluminando o quarto com uma luz quente e dourada. Por um instante, imaginou como seria viver aquilo todos os dias, sem esconderijos, sem medo. Não quero te deixar, disse ela, beijando-lhe o ombro. Então não deixa. Fica comigo. Laura sorriu, mas sabia que precisava voltar para casa. Daniel provavelmente já desconfiava, e ela não poderia simplesmente desaparecer. Despediu-se de Rafael com um beijo longo e doloroso. Eu te amo, disse, pela segunda vez. Eu também te amo, respondeu ele, segurando-lhe a mão até o último segundo. Quando chegou em casa, Daniel a esperava na sala. O olhar frio e a expressão fechada foram suficientes para gelar o sangue de Laura. Onde você estava? Perguntou, sem rodeios. Eu fui trabalhar até tarde, mentiu, a voz trêmula. Daniel deu um sorriso irônico. Você tem certeza que quer continuar mentindo para mim, Laura? Ela engoliu em seco. Daniel, eu sei de tudo. Ele se levantou, aproximando-se devagar. Eu vi você com ele. Vi vocês na casa de praia. Laura sentiu as pernas falharem. Daniel, por favor, não me peça calma, gritou ele, batendo a mão na mesa. Você me traiu. Depois de tudo o que eu fiz por você, depois de todo o futuro que planejamos, você me traiu com aquele fotógrafo de merda. As lágrimas escorriam pelo rosto de Laura. Ela tentou falar, mas Daniel a interrompeu, aproximando-se ainda mais. Você o ama? Perguntou, com os olhos brilhando de raiva. Laura hesitou, mas não conseguia mais negar. Sim, eu amo. Daniel ficou em silêncio por um longo instante. O silêncio era mais assustador do que qualquer grito. Ele então virou as costas e subiu as escadas. Se é isso que você quer, Laura, tudo bem. Mas você vai pagar por cada lágrima que eu derramei por sua causa. Nos dias seguintes, Daniel não tentou impedir Laura de sair de casa. Parecia calmo demais, e isso a deixava ainda mais nervosa. Rafael insistia para que ela ficasse com ele. Mas Laura precisava organizar sua vida, enfrentar as consequências da escolha que havia feito. Tenho medo do que ele pode fazer, confessou ela a Rafael, durante um encontro secreto no estúdio. Ele não pode te machucar. Eu estou aqui. Rafael a abraçou forte, tentando transmitir segurança. Laura se entregou ao beijo dele, buscando um alívio para a angústia que carregava. O desejo explodiu em poucos segundos, e logo estavam deitados no tapete macio do estúdio, os corpos se fundindo em um ritmo urgente. Eu preciso de você, Laura murmurava a Rafael, enquanto a beijava com fome. Eu sou sua, respondeu, arfando de prazer. Os movimentos eram intensos, quase desesperados, como se cada instante pudesse ser o último. Laura sentia cada carícia de Rafael como uma promessa silenciosa, mas, no fundo, uma parte dela ainda estava atormentada pela ameaça de Daniel. Uma noite, ao chegar em casa, Laura encontrou Daniel sentado no sofá, com um copo de uísque na mão. Ele parecia tranquilo demais, e isso a fez gelar. Precisamos conversar sobre o casamento, disse ele, calmamente. Daniel, eu
Acho que não faz sentido continuar com isso. Você sabe, eu sei que você me ama, disse ele, interrompendo-a. Você só está confusa. Laura balançou a cabeça. Não estou confusa. Eu amo o Rafael. A expressão de Daniel mudou. Ele se levantou devagar, aproximou-se e sussurrou. Então vai embora. Mas saiba que ele não vai te dar o que eu posso te dar. Laura respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não quero mais viver uma mentira, Daniel. Ele a olhou fixamente por um instante, depois sorriu de forma sombria. Está bem, mas não pense que isso vai ser fácil. Laura saiu de casa naquela noite com uma sensação de alívio e medo ao mesmo tempo. Dirigiu até a casa de Rafael e contou tudo. Ele a abraçou e comemorou a decisão. Agora podemos ficar juntos de verdade, disse, sorrindo. Laura tentou sorrir, mas no fundo sentia que algo ruim estava prestes a acontecer. Alguns dias depois, Laura recebeu um convite inesperado de Daniel. Ele queria encontrá-la para acertar os detalhes finais da separação. Laura relutou, mas decidiu ir. Encontraram-se em um restaurante elegante, onde ele parecia excessivamente cordial. Quero que saiba que não guardo rancor, disse Daniel, sorrindo de forma estranha. Mas você merece ouvir algumas verdades. A conversa foi desconfortável, cheia de indiretas e ameaças veladas. Daniel deixou claro que não pretendia facilitar a vida dela. Eu sei quem é o Rafael. Sei tudo sobre ele. Você acha que vai ser feliz com um homem como ele? Disse, inclinando-se sobre a mesa. Laura sentiu o estômago embrulhar. Daniel, por favor, apenas nos deixe em paz. Ele sorriu. Isso não vai terminar assim, Laura. Naquela noite, Laura voltou para a casa de Rafael mais abalada do que nunca. Ele tentou acalmá-la, mas algo dentro dela dizia que Daniel estava tramando algo. Ele é perigoso, Rafael. Você não o conhece como eu conheço. Eu não vou deixar nada acontecer com você, disse Rafael, beijando-lhe os lábios. A tensão se dissolveu em desejo, e Laura se entregou mais uma vez aos braços dele. Mas, enquanto fazia amor com Rafael, uma sensação incômoda a consumia. Daniel estava ferido, humilhado, e Laura sabia que ele não era homem de aceitar a derrota. Do lado de fora, na escuridão, um carro estava estacionado a poucos metros da casa. Dentro dele, Daniel observava em silêncio, os olhos cheios de ódio. Isso não vai ficar assim, murmurou, cerrando os punhos. O jogo estava apenas começando. Daniel observava a casa de Rafael de longe, a raiva queimando em silêncio dentro de si. Cada riso abafado que ouvia, cada sombra que se movia atrás das cortinas, era como um golpe em seu peito. Ele já havia perdido Laura para aquele homem e não estava disposto a permitir que o final fosse tão simples. Você vai me pagar por isso, Laura. Você e ele, murmurou, com um olhar fixo na casa. Ele começou a investigar Rafael. Usou seus contatos para levantar informações, revirou sua vida de ponta a ponta. Cada detalhe encontrado se tornava uma peça no quebra-cabeça de vingança que arquitetava com paciência e frieza. Enquanto isso, Laura e Rafael viviam um breve momento de felicidade. Após semanas de segredos e medo, finalmente estavam juntos. Laura havia se mudado para a casa de Rafael, tentando construir uma nova rotina, mas a sombra de Daniel ainda a acompanhava. Ele não vai desistir tão fácil, Rafael. Eu conheço aquele olhar, disse ela uma noite, deitada ao lado dele. Você não precisa ter medo, respondeu Rafael, acariciando-lhe o rosto. Eu vou proteger você de qualquer coisa. Laura tentou acreditar. Deitou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração forte e constante, e deixou-se acalmar pelos beijos suaves que Rafael distribuía em sua testa. Mas aquela sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer não a abandonava. Alguns dias depois, Daniel ligou para Laura. O nome dele na tela do celular fez seu corpo estremecer. O que você quer, Daniel? Perguntou, tentando soar firme. Apenas conversar. Precisamos encerrar as coisas direito, disse ele, com uma voz surpreendentemente calma. Encontre-me amanhã no nosso apartamento. Laura hesitou. Eu não sei se é uma boa ideia. Não se preocupe. Eu não vou te machucar. Quero apenas te entregar alguns documentos. Contra a vontade, Laura concordou. Rafael não gostou nada da ideia quando soube. Ele está te manipulando, Laura. Eu não confio nesse homem. Eu também não, mas preciso encerrar isso de vez, respondeu ela, aflita.
Rafael segurou suas mãos. Eu vou te levar lá. Não quero você sozinha. Com ele. No dia seguinte, Laura e Rafael chegaram juntos ao apartamento. Daniel os recebeu com um sorriso frio, que fez Laura se arrepiar. Que surpresa tivera aqui também, Rafael, disse ele, apertando a mão do rival com uma força desnecessária. Rafael manteve o olhar firme. Não estamos aqui para jogos. Daniel, é só uma conversa. Daniel fingiu não ouvir. Sentou-se no sofá e estendeu uma pasta com documentos. Está tudo aqui. A divisão dos bens, o cancelamento do casamento, os contratos com fornecedores. Ele olhou para Laura. Está oficialmente livre de mim. Laura pegou os papéis, confusa com a aparente gentileza. Obrigada. Mas, antes de você ir embora, disse Daniel, levantando-se devagar, eu quero que saiba de uma coisa. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope. Dentro, havia várias fotos. Laura sentiu o chão sumir quando viu as imagens. Ela e Rafael juntos, se beijando, entrando e saindo da casa de praia, abraçados. Eu poderia ter acabado com vocês há muito tempo, disse Daniel, a voz carregada de rancor. Mas resolvi esperar. Agora todos vão saber quem você realmente é, Laura. Você não vai fazer isso, gritou ela, tentando pegar as fotos. Daniel a segurou com força pelo braço. Não subestime a minha dor, Laura. Eu vou acabar com a sua reputação, com o trabalho de vocês. Ninguém vai querer saber de uma arquiteta que abandonou o noivo por um fotógrafo qualquer. Rafael se aproximou, empurrando Daniel para longe. Encosta nela de novo, e eu te arrebento. Daniel riu. Isso não vai mudar nada, Rafael. Eu tenho as provas que preciso. Laura chorava, sentindo-se encurralada. Rafael a puxou para fora do apartamento antes que a situação explodisse. Naquela noite, Laura estava em prantos. Ele vai destruir tudo, Rafael. O meu trabalho, o seu. Ele tem as fotos, ele tem tudo. Rafael a abraçou forte. Ele não vai fazer nada. Se Daniel quer guerra, ele vai ter. Não quero uma guerra. Eu só quero viver em paz com você, soluçou ela. Rafael a beijou suavemente, tentando acalmá-la. Nós vamos superar isso. Eu prometo. O beijo foi ficando mais intenso, como se quisessem se agarrar à única certeza que ainda restava, o amor que sentiam um pelo outro. Laura sentiu o corpo estremecer ao toque das mãos dele, cada carícia despertando um desejo incontrolável. Logo estavam deitados na cama, os corpos nos se encontrando em um ritmo desesperado. Laura gemeu o nome de Rafael, enterrando os dedos em seus cabelos. Ele beijava cada parte do corpo dela, como se quisesse gravar aquele momento para sempre. Eu não vou te perder, Laura. Jamais, murmurou, os olhos brilhando. Laura chorava e sorria ao mesmo tempo. Eu também não quero te perder. Você é tudo o que eu tenho agora. A entrega foi plena, intensa, como se aquele amor proibido fosse a única coisa capaz de protegê-los do mundo. Mas, do lado de fora, Daniel não tinha desistido. Ele já havia espalhado algumas das fotos para conhecidos próximos de Laura e Rafael. A notícia do caso logo começou a se espalhar entre colegas e clientes, gerando comentários maldosos e olhares de julgamento. Laura recebeu mensagens de fornecedores cancelando contratos de última hora. No escritório, começaram os cochichos. Ela sentia o peso do julgamento em cada passo que dava. Ele está nos destruindo, disse ela a Rafael, desesperada. O que vamos fazer? Vamos enfrentar isso juntos, respondeu ele, segurando-lhe o rosto. Mas eu preciso que você confie em mim. No dia seguinte, Rafael recebeu uma ligação anônima avisando que Daniel estava preparando algo ainda pior. Ele não contou a Laura para não deixá-la mais abalada, mas sabia que precisava agir rápido. À noite, quando estavam na casa de Rafael, Laura sentiu que algo estava errado. Você está estranho. O que aconteceu? Nada, disse ele, beijando-lhe a testa. Só estou pensando em como vamos sair dessa. Laura tentou se acalmar, mas a tensão era insuportável. Mais uma vez, buscou em Rafael a força que precisava. O beijo começou suave, mas logo se tornou urgente, os corpos se encontrando em um frenesi de desejo e medo. Eu preciso de você, Rafael, sussurrou Laura, enquanto ele a deitava na cama. Eu também preciso de você, respondeu a voz rouca. Fizeram amor como se aquele pudesse ser o último momento juntos.
Cada toque, cada gemido era carregado de paixão e desespero. Mas, do lado de fora da casa, Daniel já estava pronto para a próxima jogada. Ele sabia que estava prestes a infligir o golpe final. Amanhã tudo acaba, murmurou, olhando para a luz que vinha do quarto onde Laura e Rafael estavam, e sorriu. Laura acordou com uma sensação estranha naquela manhã. O silêncio da casa de Rafael parecia pesado demais, quase sufocante. O relógio marcava 8 horas, mas Rafael ainda dormia ao seu lado, exausto da noite anterior. Ela levantou-se devagar, tentando não acordá-lo, e foi até a cozinha preparar um café. Mas algo a incomodava, como se estivesse sendo observada. Quando olhou pela janela, seu corpo gelou. Um carro estava estacionado do outro lado da rua. O mesmo carro de Daniel. Não, murmurou, sentindo o coração acelerar. Ela correu até o quarto e acordou Rafael. Ele está aqui. Daniel está lá fora. Rafael levantou-se rapidamente, pegou a camisa e vestiu-se. Fique calma. Ele não vai fazer nada. Mas Laura sabia que Daniel não tinha ido até ali sem um propósito. Poucos minutos depois, ouviram batidas fortes na porta. Abram! A voz de Daniel ecoou pela casa. Rafael foi até a porta, abriu-a e encontrou Daniel, com um semblante sombrio. Você está passando dos limites, Daniel disse Rafael, mantendo a calma. Sou eu quem está passando dos limites? Retrucou Daniel, dando um passo à frente. Você roubou a minha noiva, a mulher da minha vida, e ainda quer posar de herói. Laura apareceu atrás de Rafael, tentando manter distância. Daniel, por favor, vá embora. Não precisamos. Mais disso. Não precisamos? Ele riu de forma amarga. Você destruiu tudo o que eu tinha. Agora vai sentir a mesma dor que eu. Daniel tirou um envelope do bolso e o jogou sobre a mesa. Fotos caíram no chão. Imagens de Laura e Rafael juntos, beijos, abraços, momentos íntimos. Estas são cópias. Já estão circulando por toda a cidade. O nome de vocês está manchado para sempre. Laura levou as mãos ao rosto, desesperada. Rafael, furioso, avançou em Daniel. Seu desgraçado. Os dois se atracaram violentamente, trocando socos. Laura tentou separá-los, mas Daniel estava fora de si. Empurrou Rafael contra a parede, gritando: Ela era minha, Rafael. Você tirou tudo de mim. Rafael revidou, derrubando Daniel no chão. Laura chorava, implorando que parassem. Basta, vocês vão se matar. Finalmente, Rafael conseguiu afastar Daniel e segurá-lo contra a parede. Escute bem, você não vai mais nos ameaçar. Se continuar, eu juro que... Daniel, arfando, riu. Com sarcasmo. Você acha que já não perdeu tudo, Rafael? O trabalho dela, a sua reputação, a confiança das pessoas. Tudo arruinado por causa dessa paixãozinha barata. Laura aproximou-se, os olhos cheios de lágrimas. Daniel, por favor, eu nunca quis te machucar. Mas eu amo o Rafael. Não posso viver uma vida que não é minha. As palavras dela pareciam atravessar Daniel como facas. Ele respirou fundo, olhou nos olhos de Laura e disse, com uma voz carregada de dor: Você vai se arrepender disso. Em seguida, saiu batendo a porta com violência. Laura caiu no sofá, em prantos. Rafael ajoelhou-se diante dela, tentando consolá-la. Ele não vai parar, disse ela, soluçando. Ele quer nos destruir. Então vamos recomeçar em outro lugar, disse Rafael, firme. Longe daqui. Podemos mudar de cidade. De país se for preciso. Laura olhou, sentindo o coração apertar. Eu não quero fugir. Eu quero viver em paz. Mas tenho medo, Rafael. Ele segurou-lhe o rosto e a beijou com delicadeza. Eu estou com você. E sempre estarei. Nos dias seguintes, as consequências do escândalo começaram a se intensificar. Laura perdeu contratos importantes no escritório. Colegas e amigos se afastaram. Rafael também sofreu com a repercussão, mas manteve-se ao lado dela, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Eu não aguento mais viver assim, escondida, julgada, disse Laura, chorando uma noite. Nós não precisamos nos esconder, Laura respondeu Rafael. Eu tenho um plano. Ele propôs que os dois fizessem uma entrevista conjunta, assumindo publicamente o relacionamento e contando a verdade do que viveram. Laura hesitou, mas sabia que era a única forma de retomar o controle da própria vida. No dia da entrevista, Laura e Rafael estavam de mãos dadas, diante das câmeras.
Ela sentia o coração acelerado, mas falou com sinceridade. Eu não escolhi me apaixonar pelo Rafael, mas aconteceu, e eu não vou mais viver uma mentira. As palavras dela comoveram o público. Rafael completou: o amor não deveria ser motivo de vergonha. Nós só queremos viver em paz. A repercussão foi intensa. Muitos os criticaram, mas outros os apoiaram. Aos poucos, Laura começou a sentir um peso saindo de seus ombros. Daniel assistiu à entrevista sozinho, com uma garrafa de uísque ao lado. Quando a câmera mostrou Laura sorrindo ao lado de Rafael, algo dentro dele se quebrou. Arremessou o copo contra a parede, mas não havia mais nada que pudesse fazer. Eles haviam vencido. Algumas semanas depois, Laura e Rafael viajaram para uma pequena cidade litorânea. Era como se finalmente pudessem respirar. Caminhavam de mãos dadas pela praia ao entardecer, sentindo o vento suave no rosto. Aqui parece outro mundo, disse Laura, sorrindo. É o nosso mundo agora, respondeu Rafael, abraçando-a por trás. Eu prometo que nunca mais vou deixar nada nos separar. Laura virou-se e o beijou com paixão. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e dourado. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o futuro estava aberto, cheio de possibilidades. Eu te amo, Rafael sussurrou. Eu também te amo, Laura, mais do que tudo. E ali, sob a luz do entardecer, eles selaram o recomeço de suas vidas. Meses depois, Laura reergueu sua carreira com a ajuda de Rafael. Abriram juntos um pequeno estúdio de arquitetura e fotografia, unindo os talentos dos dois. O amor deles se tornou a base de tudo, e cada desafio era enfrentado lado a lado. Daniel desapareceu da vida deles. Ninguém sabia ao certo onde ele estava, mas Laura preferiu não perguntar. Sabia que algumas feridas nunca se fechariam totalmente, mas estava disposta a seguir em frente. Naquele novo lar à beira-mar, Laura e Rafael encontraram finalmente o que sempre buscaram: paz, amor e liberdade.